Boa tarde, presidente. Presidente, quais são as novidades que o senhor traz da Europa? Nada, foi realmente só um passeio, umas férias para voltar com a cabeça tranquila para esse desafio do Paulistão. Boa tarde, Morotti. Boa tarde. Boa tarde, Morotti. Boa tarde a todos. Na verdade, eu tinha alguns compromissos profissionais meus, né, setor de publicação, editorial, de editora e tal, que eu tinha que cuidar na Europa. E também fui um pouco para descansar mesmo, né, já que nós não vamos ter férias em dezembro, por razões mais do que óbvias, né, então a gente adianta as férias para outubro e agora é vida que segue para o Campeonato Paulista. E também aproveitei um pouco para acompanhar o mercado da Alemanha, sobretudo, como ele tem funcionado. Há um momento novo no mercado europeu, vocês sabem disso, né? Por quê? O mercado europeu, até o início da crise de 2008, ele contratava as peças que os clubes grandes ofereciam para ele no mercado europeu. Então, assim, você tinha um jogador aqui, o jogador aqui valia, faz de conta, $1 milhão, você era obrigado a colocar esse jogador, $1 milhão, dólares, não importa, você era obrigado a colocar esse jogador num clube grande para que ele tivesse visibilidade e saísse a 5, né? Por quê? Porque o clube europeu de primeira e segunda divisão, nos países mais fortes, de primeira divisão nos mais fracos, ele nunca, em hipótese nenhuma, apostava em jogadores que não estavam em grandes clubes, em grandes centros. Era muito difícil que isso acontecesse. Foram poucos os clubes do interior do Brasil que conseguiram colocar jogadores diretamente. O caso da Juventude, com a Roma, nós tivemos 2 goleiros que passaram por aqui que estão lá, e por aí vai. Mas são poucos, casos raros. E isso mudou. É uma coisa que eu pude prospectar e sentir nessa viagem, conversando com dirigentes, etc., é que o mercado está muito mais aberto. O clube europeu agora, ele busca o bom jogador. Não importa muito se esse jogador está num grande clube ou num clube médio, né? Ou num clube pequeno. Ele quer um bom jogador e ele não quer mais pelos 8 milhões que o clube intermediário, o grande, quer oferecer. Ele quer por menos da metade, porque ele tem uma responsabilidade fiscal a cumprir. Caiu demais o padrão de patrocínios. O que um clube europeu recebe hoje, não os gigantes, né? Mas um clube médio europeu recebe hoje de receita de patrocínio caiu muito com a crise. Caiu muito também o que o jogador se propõe a ganhar. O jogador hoje vai com uma realidade salarial que é muito diferente do que era antes, né? E isso tudo é benéfico para o clube médio brasileiro, que tem um novo campo para explorar na Europa. Eu fui também um pouco nessa viagem prospectar um pouco esse mercado, notadamente na Alemanha, entender um pouco o que alguns clubes alemães estão pensando para o futuro, e isso nós conseguimos fazer com êxito, e é muito bom o Botafogo, outros clubes do interior de São Paulo, clubes médios do interior do Brasil, clubes de Série B, Série C, de estados menos representativos, mas que, enfim, estão no cenário nacional. Esses clubes hoje têm um mercado muito aberto para eles, né? Alguns segredos a gente pode descobrir, por exemplo, o tempo do jogador ser contratado na base do fulano conhece, disse que é bom, acabou. Hoje uma coisa que ficou claro é que esses clubes europeus, eles contratam depois que eles observam, mas observar de fato, mandar um emissário, ou então ter um DVD minimamente coerente, que de fato demonstre o curso histórico do atleta nos últimos 2 anos, né? Que consiga demonstrar o que o atleta é capaz de fazer de fato, se aquilo agrega o que ele quer. Em suma, ninguém contrata mais simplesmente por contratar, por aventura, por experiência. Isso é bom pra gente. Bom, presidente, a Alemanha já é diferente que a... Opa, sonou. Bom, presidente, um abraço. Tudo bom, Chuva? Um grande abraço. A Alemanha já é diferente porque a crise não afetou, né? Afetou menos, né? Afetou menos, pelo menos determina alguma coisa na termos de hoje, não é isso? E vai encurtar essa distância entre Botafogo e esse mercado? Essa distância a gente encurta com esse tipo de abordagem. Se chama networking, é a rede de contatos. Você tem que fazer a rede de contatos. E aí, por incrível que pareça, essa rede é mais fácil de ser feita do que a gente imagina. Basta que você tenha material humano para oferecer.
Não adianta simplesmente chegar lá e falar, olha, eu sou Gustavo, eu sou lá do Botafogo de Ribeirão Preto, Estado de Santa Cruz, Ribeirão, tudo isso é muito bonito, todo mundo gosta bastante. Mas o cara chega uma hora e te fala assim, quem você tem lá que vai me encaixar nessa vaga? Você entendeu? Você tem que ter atletas com você, com um contato de médio e longo prazo, 1 ano e meio, 2 anos. Não garoto que está às portas de um novo de prazo para pré-contrato. Você tem que ter garotos que estão aqui no clube de maneira perene, e foi isso que a gente tentou fazer agora nesse semestre, né? Criar uma base de garotos perenes nossos, para poder começar a oferecer. Se você tiver material humano, as distâncias estão encurtadas. A crise foi muito boa nesse sentido. As distâncias hoje são muito mais curtas, muito mais fáceis de ser superadas. É puro network, pura rede de contatos. E precisa de um agente, FIFA? É claro que você... Olha, mas não é difícil arrumar. É claro que o agente FIFA ajuda no negócio, né? Mas também conseguir um agente FIFA hoje é bem fácil, porque a FIFA e a CBF, sobretudo aqui no Brasil, facilitaram. Se você entrar no site da CBF, nós temos um número muito grande de agentes FIFA. Muita gente tirou a carteira no passado sem saber muito bem para quê, né? É bom que você tenha um agente FIFA, mas até essa distância, de um certo modo, ela já é menor hoje. Antes era uma condição sine qua non que você fosse para o clube que aquele agente representa no Brasil. Hoje já não é bem assim. Você pode ter o contato direto com o clube e depois apenas formalmente ele te indica quem que vai ser o agente de contato, né? Hoje há 2 caminhos, via agente e diretamente com o clube, que só se utiliza de um agente, né? A verdade, Schubert, sumarizando a minha resposta, é a rede de contatos e ter o que oferecer. É muito legal o seu Botafogo, mas se a gente não tiver material humano, não adianta. Sérgio, boa tarde. Bem-vindo novamente ao Gate. Valeu, Cleber. Terminada a Copa Paulista, terminado o trabalho do Sérgio Zanaco como treinador, gostaria que você fizesse uma avaliação rápida, já pensando nesse elenco também, para o Campeonato Paulista. O que você conseguiu avaliar? Eu lembro que na primeira fase, quando perdeu para o Velo Clube, você, não que tenha ficado chateado, mas cobrou um pouco mais do elenco, porque era obrigação se classificar entre as 2 primeiras colocações. Enfim, qual a avaliação que você faz? Depois o time não conseguiu uma vitória na segunda fase também. Foi positivo? Atingiu o que você esperava? Enfim. Olha, bom, em primeiro lugar, essa resposta parte do objetivo que o clube tinha na competição, né? O objetivo era dar campo para os atletas que aqui estavam, prospectar valores que viriam a baixíssimo custo, e quanto a esse objetivo, ele foi cumprido de maneira exitosa. Não há o que discutir, né? Nós conseguimos encontrar alguns jogadores da casa e renovar com esses atletas, como você já tem notícia, de uma maneira muito coerente. Esses atletas eram atletas que se sentiam desvalorizados pelo clube em outro momento, e agora são atletas que novamente entendem que o clube é uma oportunidade para eles e que eles são uma oportunidade para o clube. Então nós refizemos pontes com alguns atletas que já estiveram em outros grupos de Campeonato Paulista e que essas pontes estavam não queimadas, mas assim, tanto quanto combalidas, né? Meio assim abaladas, vamos dizer assim. Isso foi refeito, né? Melhorei, eu não posso usar palavras. Maquiou, né? Paqueou, e agora de qualquer jeito deu uma levantada. Em outros aspectos, nós conseguimos avaliar alguns garotos sub-20 nossos que têm potencial para estar em grupo de Campeonato Paulista e que são da casa. Isso é importante porque é uma economia forte quando você tem que montar um grupo de 30, né? Alguns, né? Vamos ficar por alguns. E conseguimos também encontrar alguns atletas que vieram de outros clubes para serem testados na Copa Paulista e que de fato mostraram que tem potencial para compor um elenco de Paulistão. Então, quanto a esse objetivo, ele foi cumprido e o Sérgio tem uma boa parte mesmo desse crédito. Por quê? Porque ele conseguiu organizar e colocar em campo um grupo de atletas que possibilitou que a gente observasse esse grupo, né? Só isso já é um grande mérito. Grupo inexperiente, grupo de jovens valores, né? A gente só tinha o Zé Antônio dando um pouco mais de experiência para esse grupo, né? Primeira fase boa até o jogo do Velo, até o jogo anterior do Rio Claro, né? Não há o que dizer daquele primeiro momento de primeira fase. Acho que o grupo foi muito bem, jogou muito bem em São Carlos na estreia, um jogo difícil, contra um adversário que eu reputo ser um dos melhores do grupo. Eu não sei se aquele time do São Carlos era o time mais forte desse grupo,
na minha opinião, acabou não chegando em primeiro nem em segundo, mas é um time muito forte. Fez boas atuações, as duas contra a Francana, exceto o segundo tempo aqui em Ribeirão. Há um êxito especial em ter ganhado o clássico da maneira como ganhou no Santa Cruz. Eu não vou negar que isso é importante para o Botafogo, né? Foi-se o tempo que o Botafogo, de uma maneira não só deselegante, mas até de um certo ponto de nariz empinado, dizia que o clássico era um jogo a mais. Não é. O clássico é um clássico do profissional, não é um clássico mesmo. É um jogo que tem que ser encarado como um campeonato à parte. E o Sérgio tem muito nisso, né? Eu acho que acertou, fez um acerto do time muito bem, né? Muito bom. O time foi muito bem. O time soube suportar jogos dificílimos nesse primeiro momento, como aquele jogo do Velo Clube. Quem acompanhou comigo lá sabe quanto aquele jogo em Rio Claro foi complicado para o Botafogo, quanto foi difícil. Agora, depois do jogo do Velo, de fato as coisas começaram a andar não tão bem, né? Um grupo jovem, né? Muito jovem. Nós perdemos emprestados a Antônio, aí fica aquela pergunta, mas por que cederam? Porque cederam porque ele foi para a Portuguesa para ganhar mais de 7 vezes mais nesses 3 meses. 7, não é uma vez a mais, 2, 7, amigo. 7. E poder ter Série A de 2012 na carreira dele. Como é que você quer contar? Com um atleta que foi o eixo do meio de campo para o Campeonato Paulista, que ele volte aqui para casa, que faça um bom paulista com a gente, se você não dá a oportunidade dele se mostrar no Brasileiro da Série A, num time no meio da tabela. Não havia o que dizer, não havia como contestar. Nós tivemos outras propostas com outros atletas aqui da casa, para também sair durante a Copa Paulista, um deles para ganhar 4 vezes mais, e nós dissemos, não vai. 3 vezes mais, nós dissemos, não vai. Só que chega algum momento que você tem que ter um pouquinho de realidade. Você tem que entender que o cara tem família, que o cara tem filho para criar, que o cara está novo, tem uma carreira ainda pela frente. Esse tipo de vitrine em uma Portuguesa que deu certo, nós não podíamos deixar de liberar, né, por empréstimo. Não há. Porque se você me fala assim, mas então eu tenho uma Portuguesa salvado do rebaixamento, coisa e tal, está na Série B, jogando pelo CRB, não, fica aqui, vamos ver. Mas é uma outra situação. É um time da Portuguesa que teve encaixe. Você jogar num time que encaixa é muito mais fácil, é muito bom para a carreira do atleta. Quando ele entra com uma peça em um grupo que está dando certo, o cara tem ganho no final do campeonato. O currículo vale mais, ele cresce, não podia negar. E isso desestabilizou um pouco o nosso grupo. Além disso, ao final da primeira fase, isso já era sentido, isso notadamente na segunda fase, nós tivemos muito problema de contusão, né? Perder o Henrique Matos foi muito duro para a nossa defesa. Porque o Henrique tem dado, por ter experiência, sobretudo a prova de fogo que ele sofreu no Campeonato Paulista da Série A1 esse ano, deu uma cancha para o Henrique, e o Henrique era importante naquele sistema defensivo. Ele fez falta. Ter perdido o Júlio nos últimos jogos fez falta, porque o menino estava jogando muito bem ali na frente da zaga. Isso fez muita falta. Nós começamos a perder jogador um atrás do outro. Perdemos, achamos o campo, achamos espaço no campo o Renan, perdemos o Renan. Então, quer dizer, eu sei que a campanha deixou a desejar e chateou todo mundo, né? Eu já eliminado, fiquei muito chateado quando vi no Twitter que a gente tomou o segundo gol do Ituano, né? Fiquei chateadíssimo, né? Chateia se acabar a segunda fase com 2 pontos, é muito ruim, mas a gente tem que entender por que isso aconteceu. Isso aconteceu primeiro porque a gente perdeu o eixo do meio de campo e não tinha como perder, né? Até porque a proposta era: façam uma boa primeira fase, ganhem o Come-Fogo, não fechem o Come-Fogo com saldo negativo ou igual, um empate, uma vitória, uma derrota, né? Isso foi cumprido, né? Só que depois disso realmente foi muito duro. Eu acho que a maior perda é a perda em contusões. Nós tivemos 2 momentos duros na segunda fase. Coincidentemente foi quando mudou o time, presidente. Foi quando mudou o time. O jogo do Ituano foi um jogo muito difícil, muito duro. Primeiro, porque aquele jogo, eu não gosto de falar em sorte ou azar, né? Há 2 jogos nesse campeonato que eu sou obrigado a falar em sorte e falar em azar, né? 2. O jogo do Velo Clube em Rio Claro, nós contamos com a sorte. Quem foi a Rio Claro sabe disso. O Botafogo teve toda a sorte do mundo naquele jogo. E nós tivemos todo o azar do mundo em Itu, no primeiro jogo da segunda fase. Que é 3-2, ganhando, com meio de campo dominado, o jogo estava ganho, né? O jogo inteiro nós fomos melhor que o Ituano, mas sobretudo quando o esquema tático foi compreendido no segundo tempo. Tínhamos perdido o Zé Antônio,
O primeiro tempo foi duro, porque o esquema tático era outro. O time encontrou a maneira como jogar, fez um segundo tempo, tomamos o segundo gol, tristemente, né? Logo no começo do segundo tempo, empatamos e viramos. O jogo estava encaixado para a gente. E nós acabamos tomando aquele terceiro gol, depois nós perdemos. E ainda assim perdemos no final gols feitos, né? Então, eu não gosto de falar em sorte e azar, mas eu acho que a campanha, ela não virou no jogo do Velo aqui. Ela virou um pouco quando a gente não conseguiu bater aquela vitória em Itu. Aquilo combaliu demais, né? Aquilo foi muito ruim. Porque a gente sabia que para se classificar precisava de 2 vitórias sobre o Ituano. Nós não conseguimos.